Os líderes não estão acima dos crentes, mas estão entre eles. Quem quiser ser o maior deve ser o servo de todos. Olá, sou o Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui estudando a Bíblia, algumas cartas aqui, fazendo estudos expositivos, olhando versículo por versículo, olhando o contexto e trazendo lições para as nossas vidas. Nós queremos convidar você a acompanhar-nos em mais um estudo bíblico, mas com aquele pedido de todos os dias. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Clique aí embaixo em inscrever-se. Todo dia de 6 horas da manhã tem estudo bíblico aqui. Estudos unicamente baseados nas Escrituras. E deixe um comentário, seu like, seu joinha e compartilhe. Mande esse vídeo para outras pessoas, para os grupos no WhatsApp e nos ajude a levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos aqui, como já falamos, nos primeiros momentos aqui dessa carta, onde Paulo está fazendo a introdução. E o versículo 1 aqui da carta aos Filipenses, Paulo diz: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive aos bispos e diáconos que vivem em Filipos. Falamos que Paulo inicia sua carta dirigindo-se a todos os santos em Cristo. Paulo mostra aqui uma unidade, aqui na igreja não existe distinção, não é? Falamos isso no último estudo. E Paulo agora, ele avança um pouquinho mais e ele fala a todos os santos, inclusive aos bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo escreve aos liderados, mas escreve também para os líderes da igreja ali. Na igreja local, a comunhão, todos os santos. Mas uma igreja também existe liderança. Aqueles que foram colocados por Deus ali à frente da igreja. Paulo se dirige aos bispos, aos diáconos, entre os santos. E eu acho interessantíssima a forma com que Paulo escreve aqui. Ele fala a esses entre os santos. Paulo não diz acima dos santos. Paulo não se refere à liderança como se eles ocupassem um cargo acima dos demais irmãos. Paulo escreve para os crentes e para os líderes, e não para os líderes e para os crentes. Percebe a ordem aqui que Paulo faz ou escreve o seu texto? Os crentes, eles vêm primeiro. Não são os crentes que existem para os líderes. Mas os líderes estão ali servindo por causa dos crentes. E essa ordem precisa ser entendida hoje. A igreja parece que perdeu essa ideia. Eu vejo igrejas que veneram líderes como se eles fossem homens acima dos demais. Pessoas que estão querendo tocar num líder porque acham que ele é uma pessoa que é mais do que outros. Pessoas que acham que a oração do fulano é mais importante do que a oração do outro, porque o fulano tem uma unção, um nível especial, como se ele fosse mais do que os demais. Somos todos servos do Senhor. E Paulo fala, olha, a esses líderes que estão no meio, que estão entre vocês, que são os irmãos. Os líderes estão ali servindo a igreja. Eles estão ali como colocados por Deus como uma responsabilidade. Os ministros existem para a igreja. Os líderes não são a igreja, mas sob a autoridade de Deus, eles estão servindo, guiando, instruindo o povo, porque o Senhor os colocou ali. E a liderança precisa entender isso. Ela só está ali porque o Senhor permitiu que ali esteja. Um líder, ele não chegou ali por causa de uma campanha, por causa de uma política, porque fez influência, ou porque foi filho do fulano e assumiu a liderança da igreja, porque veio, porque tem dinheiro, porque fez faculdade de teologia, porque é um doutor. Não, ele está ali porque o Senhor colocou ele. E essa deve ser a colocação de uma liderança em uma igreja. Se é de outra forma, meus irmãos,
É triste. Pode ser filho de alguém? Pode. O Senhor pode colocar. Pode colocar alguém que tenha tido uma faculdade? Pode. Mas isso não é critério. É o Senhor quem coloca. O líder é levantado pelo Senhor e ele está entre os irmãos. Ele está entre os irmãos. No reino de Deus, alguém disse, eu achei bem interessante, no reino de Deus essa pirâmide, ela não é assim. A pirâmide é o contrário, ela é assim. Quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. O líder é aquele que está servindo, é aquele que mais se dedica, é aquele que faz. O líder precisa entender esse papel dele, de fazer todas as coisas que for necessário. Quantas vezes, quão poucas vezes nós vemos a liderança se dispondo a fazer todos os papéis que sejam necessários, homens de Deus que abraçam a causa. Mas infelizmente, nós temos visto poucos líderes assim, não é? A grande maioria querem ser servidos, querem ser tratados como uma categoria especial. Honramos sim as nossas lideranças, abençoamos, amamos, mas o líder e a igreja precisam entender que nós somos todos irmãos em Cristo. Somos irmãos. Estamos ali juntos para servir a Deus e servir uns aos outros e trabalhar em prol da edificação do corpo de Cristo, da igreja. Paulo faz uma observação aqui também quando ele escreve. Paulo diz aos destinatários posicionados, ele vai dizendo aos santos, que tem 2 endereços, você vai ver no versículo 1 e 2, inclusive aos bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele vem falando que nós somos santos, nós somos cidadãos do céu e também cidadãos da terra. Nós vivemos neste mundo, mas também nas regiões celestes. Nós precisamos ver, Paulo diz, os santos que estão em Cristo, ou seja, eles habitam em Cristo antes de habitarem em Filipos. São cidadãos dos céus antes de serem cidadãos do mundo. São identificados com o reino de Deus, o reino espiritual, antes de estarem vinculados a um reino da terra. E essa é aquela expressão que falamos no último estudo sobre ser santo, pertencer, estar fora, estar separado. E Paulo traz essa ideia. A igreja, meus amados irmãos, é um povo separado, não para viver num gueto espiritual, num lugar escondido, isolado. A igreja não é para viver fechada dentro das suas 4 paredes, isoladas num lugar qualquer. A nossa suprema vocação é um chamado não apenas para sermos separados deste mundo, mas também para vivermos em Cristo. É um chamado para essa nova vida em Cristo e aqui nesse mundo nós vamos vivendo, mas sabendo que o nosso lugar não é aqui, que a nossa natureza ela é celestial, espiritual. Os crentes são santos em Cristo, mediante a sua união com Ele, que reivindicou o seu povo para que se tornasse a base da sua nova vida. Os santos não têm essa posição perante Deus e essas qualidades a partir de si mesmo. Nós não somos o que somos por nós, mas o Senhor nos chamou, nos salvou, nos redimiu e hoje nós podemos desfrutar disso. Então, isso se diferencia o ser santo de todas as aquisições morais nossas. Nós somos santos em Cristo. Então nós não somos santos em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade, mas em Cristo. Karl Barth, que é um comentarista, ele diz assim: pessoas santas são pessoas não santas que, mesmo sendo não santas, foram entretanto separadas, reivindicadas, requisitadas por Deus para o seu controle, para o seu uso, para si mesmo, que é santo. Pessoas santas são pessoas não santas, que foram chamadas, separadas. Então ninguém hoje que é considerado um santo, que é um cristão salvo,
Ninguém é por si mesmo pelas suas qualidades. São pessoas que não são e se tornaram pela graça de Deus, não é? E nós louvamos a Deus por isso. Estamos em Cristo. Esse é o novo relacionamento que o cristão tem. Estar assim em Cristo. Por que em Cristo? Porque em Cristo que nós recebemos a nossa salvação, em Cristo nós estamos seguros e temos todas as coisas que precisamos, em Cristo nos tornamos um só povo, com um novo sentimento, recebemos uma nova mente, uma nova maneira de viver, em Cristo recebemos um novo encorajamento para o nosso viver como cristão, em Cristo recebemos novas habilidades para trazer esses incentivos ao corpo de Cristo. Estar em Cristo é tomar posse da plena salvação, mas não apenas os benefícios que temos de estar em Cristo, mas a mente de Cristo, a vida de Cristo. Nós precisamos buscar viver e dessa forma andar então separados em Cristo Jesus. Deus possa nos ajudar a saber que nós somos igreja, nós temos um endereço espiritual nos céus e temos também um endereço geográfico. Paulo fala a igreja aos santos que estão em Filipos. E hoje eu e você estamos em Cristo, mas somos os santos que estão em Jacaraú, estão na Paraíba, estão em São Paulo, estão em qualquer lugar do mundo onde você me acompanha. Se você é um cristão, já é um salvo em Cristo Jesus, você pode ser considerado a fulana, o santo que está em tal lugar, santificado em Cristo. Ao mesmo tempo que a igreja está em Cristo, ela também está em Filipos. A igreja enfrenta lutas, crises, dores, perseguição, lágrima, porque aqui é um lugar onde o diabo ainda está aí, fustigando, atacando os crentes. Nós enfrentamos lutas. Paulo nos fala sobre isso. Pedro escreve até: sede sóbrios e vigilantes, esteja atento. Aqui alguns tropeçam, alguns caem. Aqui nós cruzamos vales sombrios. Aqui nós andamos em momentos espinhosos. Entretanto, ao mesmo tempo, nós podemos ter certeza que estamos seguros em Cristo, porque nós já somos santos em Cristo. Nós estamos assentados, como a própria palavra de Deus nos diz, nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Obrigado por me acompanhar. Deus te abençoe grandemente. Eu espero você no próximo encontro, aqui no canal Minuto Missionário.